Olá, queridos amigos. Para onde caminha o universo ou o multiverso? Porque agora, com o advento da física quântica, pode ser que nós tenhamos universos paralelos, né? Então a gente chama agora de multiverso. Mas para onde caminha isso? Ou não caminha para lugar nenhum? Segundo a Bíblia, sim, caminha. Caminha para uma finalidade, caminha para um fim, caminha para algo que se quer. E essa proposta da Bíblia se encontra em vários lugares, mas eu quero trabalhar hoje com vocês o texto de Efésios, capítulo 1, versículos 9 e 10, que diz assim: E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Qual é a finalidade, então, de tudo que existe? A finalidade é que o que existe e o que vier a existir, tudo convergirá para Jesus Cristo. Para esta pessoa que nós conhecemos como Jesus de Nazaré. Então veja o texto: de fazer convergir em Cristo todas as coisas. O que significa isso? Que o Pai vai estabelecer Jesus Cristo como o cabeça de tudo que existir. Cabeça na qual todas as coisas encontrarão sua existência, sua significação de existir. Tudo existirá centralizado em Cristo. Cristo será o centro de tudo. Tudo que existe convergirá, afluirá para Jesus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas, portanto, estarão em Cristo, terão a significação da sua existência. Nós existimos para Jesus Cristo e todas as coisas darão glória a Jesus. Tudo que existir, tudo que for produzido por aquilo que existir, seja o que for, promoverá glória e honra para o Senhor Jesus. Isto está estabelecido por Deus, isto ocorrerá e será para sempre, será eterno. Veja o que o texto diz. E nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Veja, o propósito foi estabelecido em Cristo pelo Pai. E se o Pai disse, olha, é isso que eu quero, é isso que vai acontecer, pode ter certeza, vai acontecer. E esse acerto foi feito entre o Pai e Cristo, estabeleceu esse propósito em Cristo. Antes, estabeleceu em Cristo e vai fazer de Cristo o centro de todas as coisas. E outra coisa, o texto diz que quando Deus fez esse propósito e deu início a tudo, esse propósito é um bom propósito. Bom propósito. Aquilo que Deus fez para o bem. Aquilo que Deus fez bom. Portanto, quando Cristo for o centro de todas as coisas, o bom propósito de Deus se tornará real para todos. Isso vai abarcar, essa centralidade de Jesus vai abarcar aquilo que nós chamamos hoje de céu, onde está Deus, onde estão os anjos, e aquilo que a gente chama de terra,
onde está toda a criação de Deus. Seres humanos, plantas, animais, universo, tudo, tudo. Então, abarcará tudo. Aliás, quando chegar nisso, céus e terra serão uma coisa só. Não haverá diferenciação. Tudo será uma coisa só. Para quê? Para honrar e glorificar o nome, a pessoa de Jesus Cristo. E aí se cumprirá o outro texto de Paulo, em Filipenses capítulo 2, em que ele diz assim: para que ao nome de Jesus, nome, gente, significa a própria pessoa. Então, quando diz o nome de Jesus, significa o próprio Jesus. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, aonde? No céu, na terra e debaixo da terra. Mortos, demônios, todos existirão para a glória de Jesus. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Jesus Cristo é o Senhor, o comandante, o cabeça, aquele que agrega tudo, aquele para a finalidade de tudo, é para a honra de Jesus Cristo. Portanto, não tenha dúvida, haverá um momento em que Jesus Cristo vai reinar, em que Jesus Cristo vai ser o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e tudo que existir, tudo, dará glória a Jesus. Essa é a intenção do Pai e Ele fará com que isso se torne realidade. Portanto, prepare-se você para este futuro. Este será o futuro vai caminhar nesse sentido. Cristo exaltado, Cristo reinando, tudo e todos voltados para Jesus. Jesus Cristo presente em tudo que existir, presente, Ele estará presente em tudo. E em tudo que se produzir nesse novo ajuntamento, nessa nova centralidade, tudo que se produzirá para a glória de Jesus. Agora, o que mais nos é dito nesse texto? Outra verdade, junto com essa que é a principal, Jesus Cristo, o convergente, Jesus Cristo que reina sobre tudo e todos. Que mais o texto nos diz? Que Deus estabeleceu este propósito na eternidade anterior e fez toda a história humana para que isso acontecesse. Diz assim: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu no passado, em Cristo. Então Deus fez a história humana para que essa história desembocasse nesse futuro. Para que essa história seguisse de uma tal forma que esse futuro fosse dado. E, agora, Deus não poderia fazer isso sem a história humana? A vontade dele foi a história humana. E sabe por que a vontade dele foi a história humana? Porque na história humana tem um acontecimento que é central para que este propósito aconteça no futuro. Há um acontecimento que, gente, sem esse acontecimento não haveria esse futuro. Qual é esse acontecimento dentro da história humana? Qual é esse acontecimento? Esse acontecimento se chama a cruz de Jesus. A morte de Jesus Cristo na cruz. Este é o acontecimento central que faz com que esse futuro aconteça e ocorra. Paulo nos diz isso em Colossenses capítulo 1, versículo 20. Diz assim: e por meio de Jesus Cristo, Deus reconciliasse consigo todas as coisas, tudo que existe, toda a criação, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu. Veja, tudo um dia será uma coisa só. Hoje é céu e terra, mas por causa de Jesus, em Jesus, Deus reconciliou céus e terra com Ele. Por causa de Jesus. Agora onde?
Preste atenção. Estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. É o sangue derramado na cruz, gente, que faz com que esse futuro, onde tudo convergirá para Cristo, aconteça. É a morte de Jesus. A cruz é o centro de tudo. É o centro da eternidade passada, é o centro do nosso passado de história humana, é o centro do presente, é o centro do futuro da história humana, e é esse futuro eterno que Deus vai fazer. A cruz é o centro de tudo. Por quê? Porque é no sangue derramado na cruz que Deus reconcilia todas as coisas. Veja, não é só no sangue que os seres humanos são salvos. Não, não é só isso. É no sangue derramado na cruz que toda a criação, todo o universo ou multiverso se volta para Deus de uma forma tranquila, pacífica, boa. O sangue derramado na cruz é a chave que desvenda todo o mistério da existência do universo. Paulo entendia isso. Em outro texto, em Gálatas, ele diz: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Eu não quero me gloriar em nada, diz Paulo, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se há alguma glória para mim, essa glória está na cruz. Se eu tenho algo, se eu tenho um futuro glorioso, e eu só tenho porque na cruz o Filho de Deus, Jesus Cristo, derramou seu sangue por mim. A cruz é o centro de tudo que existe. A cruz é o centro de tudo que acontece. E a cruz é a única necessidade para que esse futuro, quando todas as coisas vão convergir para Jesus, aconteça. Veja, tudo vai convergir para Cristo. Ele será glorioso, Ele será o Senhor, Ele será aquele que dá razão à existência de tudo, mas Ele será, porque um dia Ele aceitou se humilhar por mim e por você. Ele aguentou a dor física da cruz, mas principalmente a dor espiritual interior de pagar nossos pecados, de experimentar nossos pecados, de sofrer a ira de seu Pai por nós e por toda a criação. Toda a criação. Foi lá na cruz que ele definiu, consertou, fez com que tudo voltasse para Deus, seu Pai. Foi lá na cruz. Glória a Jesus Cristo, que morreu na cruz e que um dia tudo convergirá para Ele, para que Ele seja o Senhor. Glória a Jesus Cristo. Mas, o que mais o texto nos diz? O texto nos diz que Deus nos revelou o mistério da sua vontade. Olha, Deus nos deu um spoiler do futuro. Ele revelou o que Ele vai fazer, e o que Ele vai fazer é a centralidade de Jesus em tudo que existir. Agora, esse mistério só é revelado para os que creem em Jesus. Mas Deus nos revelou o mistério da sua vontade, diz ele no texto de Efésios. Isso significa que o Jesus ser o centro de tudo já está claro para muita gente. Para aqueles que creem que Jesus é o Senhor. Para aqueles que se tornam discípulos de Jesus. Para aqueles que obedecem os mandamentos de Cristo e andam no seu amor. Para estes, o mistério já foi revelado.
Se Jesus será o centro da existência de tudo amanhã, quem, pela fé, sabe disto, faz de Jesus o centro da sua existência hoje. Claro, se ele será o centro de tudo amanhã, hoje ele é meu centro. Hoje eu vivo para ele. Hoje a razão de eu existir é dar alegria para Jesus. Hoje eu existo, hoje eu faço o que faço para que o nome de Jesus seja honrado. Agora, essa revelação de que Jesus será o centro de tudo e deve ser o centro da minha vida hoje, não é conhecida por conhecimento intelectual, não é pelo intelecto, não é pela sabedoria humana. Ele é conhecido pela fé. A fé simples de uma pessoa que decide ser seguidora de Jesus. A fé simples de alguém que decide amar Jesus. A fé simples de uma pessoa que diz assim: vou amar os outros como Jesus amou. É a fé dessa gente. Não importa aí o seu intelecto, sua condição social, se tem muito ou pouco dinheiro. Não. Não importa nada disso. O que importa é o seguinte: tem uma fé simples que confia em Jesus. É isso. Eu quero ler agora um texto de Mateus 11, onde Jesus fala algo interessante. Veja bem. Naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Agora veja bem. E aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Gente, nós recebemos a revelação de Deus quando confiamos, com uma fé simples, quando confiamos em Jesus Cristo. E a gente diz: Jesus, confio em Ti. Confio que morreste por mim na cruz. Confio. Acredito nisso. Confio que o Senhor veio para me salvar. Acredito nisso. Confio que o Senhor é o único que vai fazer com que todas as coisas convirjam para o Senhor mesmo. Acredito, confio nisso. E por conta dessa minha confiança bem simples, eu quero viver minha vida para te agradar. É isso. Porque esse conhecimento que Jesus fala, e aqueles a quem o Filho quiser revelar, é o conhecimento pessoal, é o conhecimento íntimo de duas pessoas que se encontraram, de duas pessoas que se amaram, de duas pessoas que se conhecem, porque têm contato uma com a outra. A fé é que nos leva a conhecer Jesus de uma forma pessoal. A fé nele nos leva a isto. O que é que você faz agora então? Faça de Jesus o centro da sua vida. Acredite no que a Bíblia disse. Acredite no que Jesus disse, no que Jesus fez por você. Acredite e viva para Jesus Cristo. Diga assim: minha existência é para Jesus, para servi-lo e para amá-lo. Agora, não se esqueça de uma coisa. Jesus disse que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, portanto, amar a Jesus também. Jesus é Deus. E o segundo mandamento, semelhante a este, é amar o próximo como a si mesmo. Então, se você amar Jesus, você vai amar seu próximo. Se você não tiver nada com Jesus, pouco importa seu próximo. Portanto, ame a Jesus, amando também o seu próximo. Que Deus te abençoe.